Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, fazer a nossa prece e continuar com o estudo do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Porque Jesus fala por parábolas. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, e sim sobre o candeeiro, a fim de que ela ilumine todos aqueles que estão na casa. Mateus. Ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com um vaso, ou a coloca debaixo da cama, mas coloca-a sobre um candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, porque nada há oculto que não acabe por ser descoberto, nem escondido que não deva ser conhecido e aparecer publicamente. Seus discípulos se aproximaram e lhe disseram: por que tu lhes falas por meio de parábolas? E Jesus respondeu: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não foi concedido, porque ao que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não entendereis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo tornou-se insensível, e seus ouvidos tornaram-se surdos, e fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não escutem, seu coração não compreenda, e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Mateus. Mestre Jesus, em teu nome nos reunimos nesta casa de amor para estudarmos a doutrina espírita. E hoje, Senhor, nesta manhã tão bonita, o livro Depois da Morte, escrito pelo mestre Leon Denis. Te rogamos que ele possa nos inspirar de onde estiver e ajudar na compreensão do texto que iremos estudar. É em nome dele, de Leon Denis, em nome de Allan Kardec, em nome da direção espiritual do SEAP, do nosso querido irmão altivo, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Nós lemos aqui o Evangelho que trata da candeia debaixo do alqueire. Não se coloca uma candeia debaixo do alqueire. Não se coloca uma lamparina embaixo da mesa. Se acabou a luz, não tem que botar a luz em cima para iluminar? Então, é isso que ele está dizendo aqui. O que ele está dizendo? Por que Jesus fala por parábolas? Se é para iluminar, entre em silêncio, por favor, porque nós estamos transmitindo. Então, por que a gente coloca... Por que Jesus então falava por parábolas? Porque nem todos estavam ao alcance de compreender as ideias que ele trazia. Nem todos estavam. Por isso que ele disse: veem, mas não conseguem enxergar. Escutam, mas não ouvem. Porque não compreendiam as parábolas. Mas Jesus explicava àqueles que queriam entender e compreender, que estavam ao lado dele. E hoje a doutrina espírita esclarece totalmente
deixando claro, esclarecer é deixar claro essas parábolas. Jesus, na verdade, ele trouxe à baila, ao ouvido e aos olhos de todos, o que somente um grupo reservado de iniciados estudavam, tinham conhecimento. Esses iniciados, nós já dissemos, o que eles faziam? A comunicação com os chamados mortos. Sabiam, e com isso, sabiam das pluralidade dos mundos habitados, sabia da imortalidade da alma, ou do Deus único. Então, a Palestina, o povo hebreu, era dominado pelos romanos, que tinham seus vários deuses de pedra. E eles diziam que os palestinos eram esquisitos, porque eles adoravam um Deus que não viam, que não tinham forma. Então, essa ideia do Deus único que Jesus levou, a ideia da comunicabilidade, da reencarnação, Jesus falou sobre tudo isso abertamente. Então, na verdade, Jesus abriu para o mundo o que os iniciados faziam secretamente. E alguns desses grupos iniciáticos é que nós estamos estudando aqui. Estudamos os iniciados na Índia, dos iniciados no Egito, estamos estudando agora na Grécia. Então o Evangelho que lemos tem ligação com esse estudo. E ele diz aqui: uma imponente figura domina o grupo dos filósofos gregos. É Pitágoras, aquele filho de Iônia, que primeiro soube coordenar, esclarecer as doutrinas secretas do Oriente, fazer delas uma vasta síntese que abarcava simultaneamente a moral, a ciência e a religião. Sua academia de Crotona foi uma escola admirável de iniciação laica, e sua obra, laica significa leigo, do leigo, né? Vem do leigo. E sua obra, o prelúdio dessa grande movimento de ideias que com Platão e Jesus ia abalar as camadas profundas da sociedade antiga e levar suas ondas até as extremidades do continente. Pitágoras havia estudado durante 30 anos no Egito. Aos vastos conhecimentos juntava essa intuição maravilhosa, sem a qual a observação e o raciocínio nem sempre são suficientes para descobrir a verdade. Graças a essas qualidades, pôde elevar o magnífico movimento da ciência esotérica, da qual não podemos dispensar-nos, e retraçar aqui as linhas essenciais. Então vamos lá. Pitágoras, vocês já ouviram falar em Pitágoras, não já? Um grande filósofo, um grande matemático. Tudo para ele era números. E ele foi beber uma doutrina no Egito Antigo e trouxe lá do Oriente para o Ocidente, na Grécia, essa doutrina, que trata justamente o que nós acabamos de falar aqui no início, da comunicabilidade, da ideia do Deus único, enfim. E depois com Platão, bem mais à frente, que Platão escreve, Sócrates também foi um grande filósofo, mas antes de Sócrates vem Pitágoras, como um precursor. O que é um precursor? Pré é o que vem antes. Vem antes. Um precursor, aquele que veio antes de Jesus, trazer essas ideias. E por que essas ideias não floresceram na Grécia Antiga? Porque o povo ainda não estava preparado. Ainda não era o momento.
mas ele lançou a semente que Jesus depois ratifica essas ideias, dando o seu exemplo, o grande exemplo de amor e de virtudes que todos nós conhecemos, colocando em prática tudo que Pitágoras já tinha falado, ou quase tudo que ele tinha falado. Até a prova de que ninguém morre, porque ele aparece a Maria Madalena, aparece aos apóstolos mais de uma vez, provando que não existia morte. Mas o que diz Pitágoras? A essência em si escapa ao homem, dizia a doutrina pitagórica. O homem conhece apenas as coisas desse mundo, onde o infinito combina-se com... onde o finito combina-se com o infinito. Como pode conhecê-los? Como pode conhecê-los? Porque há entre eles e as coisas uma harmonia, uma relação, um princípio comum, e esse princípio lhes é dado pelo único, que lhes fornece com sua essência o equilíbrio e a inteligibilidade. Vosso ser vos pertence, vossa alma é um pequeno universo, mas está cheia de tempestades e de discórdias. Trata-se de nela realizar a unidade na harmonia. Só então, lentamente, Deus descerá à vossa consciência e participareis então do seu poder e fareis vossas vontades a pedra da lareira, o altar de Héstia, o trono de Júpiter. Então, olha, deixa eu ver aqui quando viveu Pitágoras. Quando viveu Pitágoras? Eu já tinha visto semana passada, né? Então, Pitágoras nasceu aproximadamente no ano 570 anos antes do Cristo. 570 antes do Cristo. Ele morreu no ano de 496 antes do Cristo. Foi um grande matemático e um grande filósofo. Olha só, hoje muita gente não acredita na alma, muita gente ainda não acredita que é um espírito, não é isso mesmo? Muita gente não acredita na reencarnação, muita gente não compreende Deus, são descrentes, são materialistas. 570 anos antes do Cristo, 570 anos antes do Cristo, ele já falava de tudo isso, ele já sabia. Então, você coloca aí, 2.570 anos atrás, Pitágoras sabia de tudo isso, falava da alma, como ele colocou aqui. Ó, vossa alma é um pequeno universo. Vossa alma é um pequeno universo, mas está cheia de tempestades e discórdia. O que ele está dizendo? A nossa mente conturbada, a gente precisa serenar, se tranquilizar, buscar harmonia. Hã? Espera aí, fala de novo. Não, a diferença é a seguinte:
Alma, a diferença de alma e espírito, é a mesma coisa, na verdade. A alma é quando a gente está encarnado. E quando a gente desencarna, a gente chama de espírito. Mas, na verdade, é a mesma coisa. Para diferenciar, eu tenho uma alma, mas eu sou um espírito imortal. Quando eu morrer, eu digo que sou espírito. Mas se eu chamar de alma também não tem problema, que é a mesma coisa. Os animais, eles têm um princípio inteligente. O princípio inteligente se desenvolve ao longo dos milênios até ele chegar nos reinos inferiores da criação, ele se desenvolve ali, até ele chegar à alma humana. Então, antes da alma humana, chama-se princípio inteligente. Uma vez corporificando um homem, um ser humano, a gente chama de alma ou espírito. Tá? Essa que é a diferença. Então, Pitágoras já falava de tudo isso. A senhora encontrou aí onde eu estou lendo? Achou onde eu estou lendo? Os pitagóricos chamavam de espírito ou de inteligência a parte ativa e imortal do ser humano. Olha, já chamava de alma ou espírito, isso há 2.500 anos atrás, quase 2.600. A alma era para eles o espírito revestido de seu corpo fluídico, etéreo. Então Pitágoras já falava do corpo fluídico, do corpo etérico. O que é o corpo fluídico e etérico? Não, ela lá atrás. Está olhando para mim, mas está dormindo, está dormindo de olho aberto. Esqueci teu nome, Elinéia. Hã? Milena. Milena, o que é o corpo fluídico ou etérico? Não tem problema, eu sei que não sabe, não tem problema não. É o mesmo que perispírito, Milena. Então, o Pitágoras já falava, nós temos um corpo físico, temos um perispírito e somos espíritos. Então, quando falar em corpo astral, corpo fluídico, corpo etérico, é a mesma coisa. Corpo astral, corpo fluídico, corpo etérico, perispírito, duplo etérico, como chamam, é a mesma coisa, é o corpo do espírito, é o perispírito. Então, olha, 2.570 anos atrás, quando nasceu Pitágoras, e depois ele passou tempo no Egito estudando, como iniciado, ele veio falar, olha, existe uma alma no homem, e ele, além disso, ele tem um corpo fluídico. Quando morre o corpo físico, sobra o espírito com o corpo fluídico. Interessante, né? Essa semana mesmo, não está aqui a moça. Ela estava junto dela um espírito que ela não andava bem, aí a gente deu o passe e tinha um espírito junto dela, jungido a ela já há alguns anos, há uns 4, 5 anos. E o espírito incorporou no médium, nós demos o passe, foi permitido o espírito que estava junto da pessoa incorporar no médium, e nós conversamos com ele, porque que ele estava ali. Enfim, ele não sabia que tinha morrido, ele ainda sofria pela morte que teve, foi uma morte violenta, ele ainda sangrava, e já estava desencarnado há 5 anos. E como a referência dele era a casa, o lar, a esposa, ele foi para junto dela, ficou junto dela. Então, ela andava com aquele espírito junto dela, jungido a ela. Ele queria fazer mal a ela? Não, ele não queria fazer mal a ela. Até porque ele amava a esposa e a família. Mas ele estava perdido, ele não sabia o que fazer, ele não sabia para onde ir, ele não sabia nem que estava morto. Aí nós tivemos que conversar com ele, meu amigo, meu irmão, seu corpo morreu, você não morreu, mas seu corpo já morreu, e tivemos que esclarecê-lo,
dizer que ele estava numa casa espírita. Ele é aqui um hospital, eu estou vendo alguns médicos. Sim, aqui é um grande hospital. E ele foi tratado aqui no hospital. Tratado. E ficou aqui. Está internado aqui. Ele ficou aqui. Agora vocês vejam, por que eu estou contando essa história? O espírito, hoje em 2024, a pessoa morreu e não sabia nem o que era uma alma. Ela não sabia nem que era um espírito. Em 2024 ele morreu, não sabia que tinha morrido. E eu vou dizer para vocês, isso é muito mais comum do que vocês pensam. Porém, há 2000 e poucos anos atrás, Pitágoras já sabia disso, já ensinava. E antes de Pitágoras, há milênios antes do Cristo, os iniciados já sabiam disso e conversavam com os mortos, os chamados mortos. Vimos aqui, bota aqui no Google, que os Vedas, eles se reportam entre 3 e 5 mil anos antes do Cristo. Já se falava sobre isso. Mas Pitágoras, o grande matemático, o grande filósofo, num país como a Grécia, que era a capital da intelectualidade, das artes, dos grandes homens, ele se fez voz, falando sobre a imortalidade da alma. Hoje, muitas pessoas não sabem ainda. Posso dizer até que a maioria não sabe. Tem uma religião por ter. Não são religiosos, não tem, são religiosos, mas não têm religiosidade, não estudam. E vocês que estão aqui, pessoas simples, já estão tendo essa informação. Então, Milênia, morreu, para onde que você vai, Milena? Vai vir para cá, muito bem, corre para cá. Aí você vai se ver com o mesmo corpo, com o mesmo rosto, com a mesma personalidade ainda. Vai dizer, se eu te ver morta, eu vou perguntar, quem é você? Você vai dizer, eu sou Milena. Eu morri. Eu falei, ué, Milena, eu não estou sabendo de nada, mas eu morri, seu Newton. Entendeu? Agora, não pode se suicidar. Não pode nem pensar no suicídio. Hã? Não. Se você se suicidar, você não vem nem para cá. Nem para cá. E se cair na mão de malfeitores, ali não vou falar de quem já saiu dali, dos milicianos maus que tinham ali. Não tinha gente mal? Mas no mundo espiritual tem espíritos maus, muito perversos, que eles escravizam as pessoas. E o suicida, ele fica tão perturbado que não sabe nem para onde ir, que eles são presas fáceis para eles. Eles se viciam a pessoa, usam as pessoas e pode ficar até centenas de anos junto deles. Se for descoberta antes, poderão trazer você para cá, mas não ficará aqui. E o sofrimento é enorme. Não ficará junto de quem você ama. Você vai para uma outra colônia. Uma outra colônia. Dependendo, nesta colônia pode ir para um hospital, pode ir para um isolamento, pode ir para o manicômio, pode ir para a prisão. Nunca pense em suicidar-se. Nunca pense. Por quê? A morte não existe. Vai se suicidar por quê? Entendeu? Entenderam isso? Então é para isso que a gente está estudando. Para vocês terem a certeza de que vocês são espíritos imortais. Certeza de que ninguém morre. E continua Pitágoras falando. O destino da psique, a psique que ele chama é a alma humana. Sua descida e sua prisão na carne,
seus sofrimentos e suas lutas, sua reascensão gradual, seu triunfo sobre as paixões e seu retorno final à luz, tudo isso constituía o drama da vida, representado nos mistérios de Eleusis como o ensino por excelência. Então, Pitágoras ensinava aos seus discípulos exatamente o que a gente ensina aqui. Assim como que estudavam nos grupos iniciáticos, exatamente o que estudamos aqui. Exatamente. Segundo Pitágoras, a evolução material dos mundos e a evolução espiritual das almas são paralelas, concordantes e se explicam uma pela outra. Ora, vocês já não estudaram lá na evangelização as muitas moradas da casa do Pai? Vocês já não aprenderam que a Terra é um planeta de provas e expiações? Que tem os planetas primitivos, que tem os mundos de regeneração, os mundos de felicidade? Não estudaram isso? É o que ele está dizendo aqui, com outras palavras. E as almas acompanham esses mundos. Está aqui na Terra reencarnado espíritos como nós, que somos devedores da lei de Deus e que estamos em prova e em expiação. Então, as almas acompanham a evolução dos mundos. Da mesma forma que muitos sonham em morar numa casa bonita, num lugar melhor, e para isso precisa ter dinheiro, aqui na Terra tem que ter dinheiro para morar num lugar melhor, que a gente acha que vai ser mais, mas todo mundo precisa morar num lugar bom mesmo. Da mesma forma, a alma precisa ir para um mundo melhor. Lá vai ter moradia melhor, mas para ir para lá não precisa de dinheiro, precisa de moralidade. Moralidade. Deixar os vícios, deixar as paixões aqui. A filha da custódia, por que tua amiga não veio hoje? Ah, tá. Entenderam isso? Então, a grande alma espalhada na natureza anima a substância que vibra sob sua impulsão e produz todas as formas e todos os seres. A grande alma é Deus, o Criador de tudo. Os seres conscientes, através de longos esforços, desprendem-se da matéria que dominam e governam. Por sua vez, libertam-se e se aperfeiçoam através das suas existências inumeráveis. Assim, o invisível explica o visível, e o desenvolvimento das criações materiais é a manifestação do Espírito Divino. O que ele está dizendo aqui? Eu estou explicando que eu sei que vocês têm um pouco de dificuldade de entender. Estão sem o livro. Deus é que é o Criador de tudo. E que as almas vão se libertando das paixões, do jugo da matéria, vão habitar um mundo espiritual, num ambiente mais feliz. Mais feliz. Então, ele está dizendo que exatamente isso. Os seres conscientes, através dos longos esforços, desprendem-se da matéria que dominam e governam. Por sua vez, libertam-se e se aperfeiçoam através de existências inumeráveis. Então, os seres inferiores, esse princípio inteligente vem se desenvolvendo, como nós falamos, nos reinos inferiores da criação, até chegar à alma humana, e depois ele vem se depurando, até chegarmos à perfeição, até sermos espíritos puros. Essa é a nossa caminhada, é a nossa trajetória, de todos nós que aqui estamos. Se pesquisa nos tratados de física dos antigos seu pensamento sobre a estrutura do universo, encontramo-nos na presença de dados grosseiros,
e ultrapassados, mas são apenas alegorias. O ensino secreto dava sobre as leis do universo noções de outro modo elevadas. Aristóteles nos diz que os pitagóricos conheciam o movimento da Terra em torno do Sol. Olha só, Aristóteles é um outro filósofo, veio depois de Pitágoras. Então, eles não conheciam somente essa parte da alma. Como Pitágoras foi um grande matemático, astrônomo, ele sabia do movimento da Terra. O ensino que tem gente que, se você perguntar hoje quais são os movimentos da Terra, não sabe falar. Pitágoras já sabia, os iniciados já sabiam. Quais são os movimentos que a Terra tem? Milena, está vendo? Há 2.500 anos atrás, Pitágoras sabia que a Terra se movimentava, girava em torno do seu próprio eixo e girava em torno do céu, em torno do Sol. Tem outros movimentos, mas vamos falar apenas desses dois. Eles já sabiam: movimento de rotação e de translação. O movimento de rotação é o movimento que a Terra dá em torno do seu próprio eixo. É o que dá o dia e a noite. Agora é de manhã, a Terra está girando, o Sol também gira, nós estamos de frente para o Sol e girando. À medida que for girando, vai chegando o entardecer até chegar a noite. Aí o outro lado da Terra começa a se iluminar. Agora são 10 horas e 10 minutos da manhã aqui. O país que está oposto, bem oposto ao Brasil, é o Japão. Lá no Japão agora são 10 horas e 10 minutos da noite, são 22 horas e 10 minutos. Por quê? A Terra está de costa para o Sol. Os pitagóricos já sabiam disso. E o movimento em torno do Sol nos dá os anos, né? Os anos. Ela leva 360 e quantos dias? 364 ou 365? O ano bissexto. Pois é, aí tem um dia a mais, né? Tem um ano a mais. Então, pelo menos vocês sabem aí quanto tempo a Terra gira em torno do Sol. Ela leva isso aí, dá uns anos. Os pitagóricos já sabiam disso. E olha quanta gente hoje ainda tem dúvida. A ideia da rotação terrestre veio de Copérnico, através de uma passagem de Cícero, em Hicetas, discípulo de Pitágoras. Falara do movimento diurno do globo. No terceiro grau da iniciação, ensinava-se o duplo movimento da Terra. Então, os iniciáticos estudavam astronomia, estudavam física. Eles sabiam de tudo isso. Deixa eu ver aqui quando apareceu Nicolau Copérnico. Quando surgiu Nicolau Copérnico? Quando nasceu Nicolau Copérnico? Em 1473. Então vocês vejam que essa ideia que foi fixada como aos movimentos da Terra foi só acontecer em 1473, através de Nicolau Copérnico, quer dizer, século XVI.
1000 anos antes, 2000 anos antes, o Aristóteles já estudava isso, já falava sobre isso. Algo que veio ser comprovado bem depois, por Nicolau Copérnico. No terceiro grau de iniciação, ensinava-se o duplo movimento da Terra. Como os sacerdotes do Egito, seus mestres, Pitágoras sabia que os planetas nasceram do Sol e que giravam em torno dele, que cada estrela é um sol que ilumina outros mundos e compõe com seu cortejo de esferas tanto os sistemas siderais quanto os universos regidos pelas mesmas leis que o nosso. Mas essa noção nunca eram confiadas à escritura, constituíam o ensino oral, comunicado em segredo. O vulgo, que era o povão, não as teria compreendido, tê-las-ias considerado como contrárias à mitologia, por conseguinte, sacrílegas. Quer dizer, o povão não sabia, por isso que Jesus te colocou ali no Evangelho. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Não tinham condições de compreender o ensinamento dele. Naquela época, a mesma coisa. A gente não tem uma data precisa desses iniciados, porque esses ensinamentos, muitos desses ensinamentos, eram passados oralmente. Oralmente. E não por escrito. A ciência secreta ensinava também que um fluido imponderável estende-se sobre tudo, penetra em tudo. Agente sutil, sob a ação da vontade, modifica-se e se transforma, purifica-se e se condensa, segundo o poder e a elevação das almas, que eles se servem e tecem sua vestimenta astral na sua substância. É o traço de união entre o espírito e a matéria, e tudo, os pensamentos, os acontecimentos, nele se gravam. Aí se refletem como imagens no espelho. Através das propriedades desses fluidos, através da ação que exerce sobre ele a vontade, explicam-se os fenômenos da sugestão e da transmissão dos pensamentos. Os antigos o chamavam, por alegoria, o véu misterioso de Ísis e o manto de Cibele, que envolve tudo que vive. Esse mesmo fluido serve como meio de comunicação entre o visível e o invisível, entre os homens e as almas. Ele está falando aqui do fluido cósmico universal que envolve a tudo e a todos. Se eu perguntar o que é o fluido cósmico universal aqui, eu sei que muitos não vão saber o que é. É essa matéria imponderável que nós estamos mergulhados. Imponderável que eu não pego, isso aqui é ponderável. Ó. Ponderável, ponderável. Imponderável, que eu não pego. Então nós estamos mergulhados nesta matéria como os peixes no aquário. A gente já falava sobre isso. E dessa matéria é que a gente faz as vestimentas do espírito. Como que os espíritos se vestem? Como que eles se vestem? É dessa matéria imponderável. Eles pensam, estão vestidos, ficam vestidos. Então, se a pessoa desencarnar, por exemplo, eu falei que a Milena desencarnou, ela não vai aparecer nua, até porque ela ia ficar com vergonha, ela tem pudor. Então ela ia se ver vestida. O pensamento dela ia elaborar a roupa para ela se vestir. Entenderam? E eles já falavam sobre isso. Continua ainda. Isso é para vocês entenderem lá na frente
a doutrina cristã e a doutrina espírita. Para vocês compreenderem que o que nós estudamos aqui não é moderno, não é de ontem. Isso é de muito tempo. A ciência do oculto formava um dos ramos mais importantes do ensino secreto. Ela soube retirar do conjunto dos fenômenos a lei das relações que unem o mundo terrestre ao mundo dos espíritos. Ela desenvolvia com método as faculdades transcendentais da alma humana. Ele tornava a leitura do pensamento e a vista à distância possíveis. Os fatos de clarividência e de adivinhação produzidos pelos oráculos dos templos gregos. As sibilas e as pitonisas são comprovados pela história. Muitos espíritos fortes os consideram como apócrifos. Sem dúvida, é preciso retirar a parte do exagero e da lenda, mas as descobertas recentes da psicologia experimental nos mostram que havia nesse domínio alguma coisa a mais do que um avanço ou superstição. Elas nos convidam a estudar com mais atenção um conjunto de fatos que, na antiguidade, repousava sobre princípios fixos e era objeto de uma ciência profunda e externa. Essas faculdades, em geral, apenas nos seres de uma pureza e de uma elevação de sentimentos extraordinários. Elas exigem uma preparação longa e minuciosa. Delfos conheceu tais assuntos. Os oráculos contados por Heródoto a propósito de Cresos e da batalha de Salamina provam-no. Mais tarde, abusos misturaram-se a essas práticas. A raridade dos assuntos tornou menos escrupulosos os sacerdotes na sua escolha. A ciência adivinhatória corrompeu-se e caiu em desuso. Segundo Plutarco, seu desaparecimento foi considerado por toda a sociedade antiga como uma grande infelicidade. Foi que eu li aqui. Vamos lá. Quem eram os oráculos? Eram os médiuns. A esses nomes aqui que ele colocou, a batalha de Salamita, Cresos, eram os deuses da mitologia grega. E com o tempo, os sacerdotes, esses médiuns, foram sendo escolhidos com menos rigidez e as coisas começaram a se perder. E passou a ser um meio de adivinhação. E tudo as pessoas perguntavam aos médiuns, aos oráculos. As pessoas não botavam o pé fora de casa sem perguntar aos espíritos. E esses médiuns passaram a cobrar. Isso se proliferou no Egito Antigo, acabando com os iniciados. Se proliferou no tempo de Moisés. Moisés não proibiu a comunicação com os mortos? Lá na igreja que alguns de vocês vão, vocês acendem uma vela para o diabo ou outra para Deus, né? Vão lá e vêm aqui. Eles dizem, aquilo é coisa do demônio. Moisés proibiu falar com os mortos. Não é isso que eles dizem? É ou não é? Quem fez assim com a cabeça é porque vai lá. É, né? Então, aí tem que entender, é por isso que Moisés proibiu. Moisés proibiu porque eles abusavam. Hoje quando eu cheguei ali, eu pedi, não pode ficar sentado aqui. Roberta, pede para não ficar aqui. A gente vai, já pedi para fazer uns bancos. O professor vai trazer uns bancos direitinho para a gente colocar ali. Mas por que eu pedi para não sentar ali? Porque as plantas são novas. Semana passada tinha copo, tinha papel, tinha guardanapo, planta arrancada, tudo ali, onde vocês estavam sentados. Quem foi que fez isso? Não foi ninguém. Deve ter sido o espírito mau, né? Que foi ali e armou uma armadilha para vocês. Deve ter sido. Estava tudo sujo no jardim, um jardim tão bonito. Aí o que a gente fez?
proibimos de sentar ali, ó. Não pode sentar aqui. Ora, proibiu sentar, por quê? Sentar pode, mas está proibido. A gente não vai proibir uma coisa que não pode, não é? Então por que não pode mais sentar ali? Não pode sentar mais ali porque estão destruindo o jardim. Por que não pode falar com os mortos? Não pode falar com os mortos porque vocês estão abusando. Estão perguntando se vai ganhar dinheiro, se vai fulano casar com vocês. Estão pedindo para fazer o marido largar a outra para você pegar o marido da outra. E por aí vai. Igualzinho hoje. Quem riu já foi lá pedir o marido da outra, né? Também, né? É igualzinho hoje. Igualzinho. Aí isso... A senhora não vai porque a senhora já está velha, né? Sei disso. Então, como se isso ficou proliferado, se proibiu. E isso se denigriu, essa comunicação. Vem Jesus restabelecer tudo isso. Porque Jesus conversava com os mortos. E nós conversamos com todo respeito. Eu não chego ali... Altivo, vem aqui me dar uma mensagem. Olha, eu estou querendo saber se amanhã vai chover ou vai fazer sol, para eu poder viajar. Ora, bolas, isso não é pergunta que se faça. A gente ora, a gente trabalha, e quando a gente tem dúvidas, querido amigo altivo, estamos com algumas dúvidas no direcionamento dos trabalhos da casa. O senhor pode nos orientar, por favor? E ele vai orientar ou não. É diferente ou não é? Altivo, vem cá, por favor. Me diz aí se vai chover lá em Cabo Frio, porque eu estou viajando para lá. O altivo vai vir falar sobre isso? Doutor Bezerra de Menezes? Não. Pode não vir ninguém. Eu cobrar um dinheiro de vocês que vieram me perguntar essa bobagem. E pode ter um espírito zombeteiro ali. Também dizendo, pode ir tranquilo que vai fazer um sol bonito. Quando boto o pé na estrada, cai um temporal danado. Ah, mas o espírito não disse que ia fazer um sol bonito? Ora, que espírito é esse que falou com você? O espírito está morrendo de rir, te enganou. Então, quem vai nesses lugares está pagando para ser enganado. Isso não deve ser feito. Foi por isso que Moisés proibiu. Entenderam? Então vamos continuar. Quer perguntar alguma coisa, Ana Maria? Não. Pois é. Pois é. Vamos lá. Toda a Grécia, para a gente acabar agora, toda a Grécia acreditava na intervenção dos espíritos nas coisas humanas. Toda a Grécia acreditava... Vamos parar aqui? Vamos parar aqui que eu já vi que vocês estão cansados, porque não vai dar tempo de acabar esse parágrafo, tem mais 3 páginas. A gente para aqui, deu 1 hora de estudo. Já... Toda a Grécia, a gente para aqui. Vocês gostaram do estudo? Eu gosto de ver vocês aqui. Vocês interessadas nos estudos da alma humana. Isso será para sempre. Alguns suicídios foram evitados aqui com esses estudos, né, dona Milênia? Alguns suicídios, fala. Vamos rezar então, vamos lá. Obrigado, Jesus, pela manhã de estudos,
Obrigado a Leon Denis, nosso mestre, nosso amigo. Obrigado ao Altivo, a Allan Kardec e a todos vocês, amigos desta casa de amor, que tanto tem feito por nós. Muito obrigado. Que Deus abençoe o nosso dia, que Deus abençoe o dia de vocês. Que seja então em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Depois da Morte. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Muito bem.